Olá pessoal, tudo bom? Vamos comentar o que vocês estão falando aqui pra gente. O Vini aí, nosso inscrito de longa data. Esse vídeo me deu uma ótima ideia. A carteira do inscrito com formação de patrimônio com baixo risco. Dei uma conferida lá. É bem interessante essa alocação. E era de algumas informações que eu precisava, então fico muito satisfeito. Se puder, compartilhe essas ideias conosco também. Muito bem. O Alisson, o tesouro que paga cupons também vale o mesmo VNA? O cálculo é o mesmo? Sim, o cálculo é o mesmo. Só que ele está hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês, hoje os tesouros IPCAs com juros estão mais caros que o VNA. O VNA está em torno de 3.950. Só que o que a gente tem que observar é que todos os cupons também são parte do VNA, são 2,95% de cada do VNA em cada data. Então, esses cupons têm que ser considerados. Se a gente calcular hoje, por exemplo, os cupons do 32, são 10 anos de cupons pela frente, você vai ter 20 cupons de cento e poucos reais, que vai dar mais de R$ 2.000 que você vai receber ao longo do tempo. Então a conta é um pouquinho diferente, tá? Mas então a gente só poderia falar que estaria pagando mais caro se eu pagasse mais do que essa soma total. Porque o que eu recebo do Tesouro IPCA com juros? Todos os cupons e no final o último cupom mais o VNA. Então eu tenho que somar o VNA e todos os cupons a preço de hoje para saber quanto que dá. E no 32 dá mais de 6 mil. Tem outro vídeo que eu fiz essa conta passo a passo. Então o cálculo é sim o mesmo. Só que temos que estimar os juros recebidos, os cuponzinhos, tá? E aqui o Almir Barbosa, nosso membro, sem querer polemizar, o meu medo do Tesouro Direto é o risco Brasil e uma possível interrupção no pagamento dos cupons caso a economia vá mal. Olha, Almir, no Tesouro Direto isso nunca aconteceu. Nunca, tá? Na história do Brasil, aconteceu duas vezes. 1982 e 1987. O que é isso? É moratória. Tá? Esse caso é moratória. Então, nós temos a interrupção no pagamento de juros, mas isso é renegociável. Então, esse é um primeiro ponto. Se o Brasil chegar a um extremo como esse, como foi em 82, em 87, depois disso nunca mais aconteceu problema com a dívida pública federal. Depois disso não teve mais problema. Se chegar a esse ponto, em primeiro lugar, é renegociável. Em segundo lugar, nós temos uma enorme diferença dos anos 80 para os anos de 2020. Qual seja, naquela época a nossa dívida era em dólar, tá? E não é pelo fato da dívida ser numa moeda forte o problema. Claro que é um problema, mas o maior problema, na minha visão, é o seguinte: é que é uma moeda que não está sob o controle do, do seu estado. Uh, então imagina países que contraem dívida e que não é na sua moeda, que eles não têm o controle disso. É uma visão totalmente contrária, por exemplo, à das criptomoedas, né, em que você não tem controle nenhum. Mas o controle da moeda pelo Estado, justamente é isso a garantia de que a dívida vai ser paga, seja ela qual for. Então, no caso extremo, o país não entraria em moratória, que é não pagar os juros da dívida. Ele simplesmente pode emitir moeda. Se chegar a uma situação ímpar, uma situação nível anos 80, pessoal, a realidade é totalmente diferente daquela época para hoje. Completamente diferente, mas não tem assim menor possibilidade de comparação. Uh, tanto em termos de inflação, quanto em poder de compra do salário mínimo e tantas outras coisas que vocês podem listar aí. O que é o Brasil dos anos 2020, 2010, 2020 versus o Brasil da década de 80. Chega a ser outro país. Tamanha diferença. Claro que a gente continua com muitos e muitos problemas, mas a ponto de haver isso aqui,
não vejo como uma possibilidade nos dias de hoje. E hoje a dívida é em moeda nacional, não é em moeda estrangeira. Isso é uma enorme diferença. E assim, que momento. Agora, para a gente ter exemplos, tá, mas em que outras situações os países deixaram de pagar? Por exemplo, a Rússia deixou de pagar cupons da sua dívida no exterior em função do conflito, mas foi por um problema lá do SWIFT, né, da questão da rede de pagamentos internacional. Não sei até, depois não vi se isso foi, como é que foi resolvido isso. Né? Até se alguém souber no comentário, deixa aqui. Então, olha a situação, né, que um país levou para postergar um pouco o pagamento de juros da dívida. Temos outro caso aqui na América do Sul, tá? Que é um país que eu não vou citar o nome porque eu já tive problema aqui no YouTube com relação a isso, tá? Que repetidas vezes faz isso, mas é um modus operandi deles, tá? Não vou, eles não conseguem abordar e resolver os problemas econômicos e aí emitem dívida em moeda estrangeira e dão calote mesmo. Tá? Nem vou falar que país é esse, porque dá problema aqui do YouTube e o vídeo, inclusive o vídeo é retirado do ar, tá? Se vocês não sabem, isso acontece. Mas voltando aqui para o Brasil, tá tudo em moeda local. E nós temos uma banda, tá? Uma banda na dívida pública federal de limite entre o entre o saudável e o arriscado. Qual é essa banda, pessoal? 3 a 7%. 3 a 7% da nossa dívida interna pode ser externa. Então, a dívida pública federal, 3 a 7% pode ser em dólar. E para quê? Por quê? Né? Se justamente a gente pode ter uma disparada do dólar e essa dívida ficar impagável. Bom, em primeiro lugar, 7% da sua dívida em dólar não vai te quebrar. Coloca isso pro teu pessoal, certo? Você tem uma dívida em reais, você tem uma dívida em dólar. Da sua dívida total, 7% é em dólar. Não vai quebrar. Não tem como, por quê? Porque a alocação é muito pequena. Estamos extrapolando o raciocínio como se, né, fosse um investidor, né, em outro nível, outra esfera. Então não tem como não pagar, porque é muito pouco da alocação, tá? E por que que tem essa... O Brasil realmente precisa se financiar tanto assim em dólar? Não precisa, pessoal. Mas precisa ter, ter balizadores, ter parâmetros para empresas, para o mercado, para os investidores estrangeiros, que balizam a situação financeira do Brasil nesses títulos. E o Brasil, eu mostrei no canal já faz um tempo até que o país não emite dívida em dólar. Mas o Brasil, apesar do problema que aconteceu em 82 e 87, isso já foi há muitíssimo tempo resolvido e superado pelo mercado. Tanto que o Brasil tem sucesso. Ele vende tudo. Quando ele abre uma emissão de dívida pública no exterior, ele vende tudo rapidamente. Acho que a última vez que eu publiquei algum comentário sobre isso no canal foi ainda em 2020. Depois eu não vi mais nas notícias, mas devo fazer uma pesquisa sobre isso também para ver como é que estão as emissões no exterior do Brasil. Mas elas têm amplo sucesso. Então, meus caros amigos, não temos com que nos preocupar nesse sentido. Tá? Não vai acontecer interrupção em pagamentos dos cupons. E aí eu diria o seguinte: se você tem receio de que o país não pode pagar os cupons, imagina então no Tesouro IPCA principal que vai estar vencendo naquela época. E aí, o Tesouro não vai pagar esse Tesouro IPCA principal? Vai pagar, gente. Vai pagar. Assim, no caso extremo do extremo do extremo, basta emitir papel, basta emitir moeda. Mas o argumento final, o grande, é um item que o Tesouro passou a dar mais publicidade de 2020 para cá, que é justamente o montante que eles têm para os pagamentos correntes da dívida pública, o famoso colchão de liquidez do Tesouro Nacional. E o que é esse colchão de liquidez? É um dinheiro que está lá.
E é dinheiro, dinheiro. Não é título, é dinheiro, tá? Que está no colchão de liquidez do Tesouro Nacional, em reais, que é para o pagamento dos próximos meses, de juros, títulos que vencem e por aí vai. E faz tempo já que o Tesouro tem na casa de R$ 1 trilhão em colchão de liquidez. Ora, tendo esse colchão de liquidez, pessoal, isso aí é N, é dezenas de vezes maior que o FGC, por exemplo. Então, assim, ó, não tem a menor preocupação. A menor preocupação. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.